Olá, alunos, tudo bem com vocês? Turma, na aula de hoje estudaremos o dimensionamento de condutos forçados, né? Então a gente já vai aprender a selecionar uma adutora, um tubo, uma tubulação para a condução de água para o nosso sistema de irrigação, né? Então, à medida que a gente já tem conhecido a vazão que a gente precisa para o nosso sistema de irrigação, por exemplo, qual a vazão total dos nossos gotejadores que a gente precisa recalcar, qual a quantidade de água que a gente tem que passar ao longo da nossa adutora, qual a vazão que a gente tem para suprir todos os aspersores que a gente quer funcionar ao mesmo tempo. Então, conhecida essa vazão, a gente pode selecionar corretamente o diâmetro da tubulação que a gente precisa, né? Outro ponto que a gente vai aprender na aula de hoje é calcular as perdas de carga, que a gente vai ver que nada mais é do que perda de energia, que se traduz em perda de pressão no nosso sistema, né, que a gente já aprendeu a calcular, né, pressão com o nosso manômetro de Bordeaux, né. Turma, primeiramente gostaria de pedir desculpa para vocês que às vezes as nossas aulas ficam um pouco extensas, porque como é uma aula eu tenho que fazer algumas explicações que são importantes e às vezes eu me empolgo e a aula vai ficando um pouco extensa, né. Para auxiliar nessa aula de hoje, condutos forçados, eu disponibilizo para vocês no sistema essa planilha que eu criei para a gente fazer o dimensionamento. Ela vem em PDF para a gente fazer o dimensionamento sem fazer nenhum cálculo, escolher a tubulação adequada sem fazer nenhum cálculo. E eu também disponibilizo para quem tem disponível o software Excel, né, uma planilha que faz cálculo de diâmetros e perdas de carga de forma simples, tá? Então essa planilha também está disponível. Aqui a gente tem algumas informações da linha da Manco de tubulações, que dos outros fabricantes também não vai ser muito diferente. Aqui eu tenho, essa aqui é a mesma planilha que eu usei para criar esse documento em PDF, tá? Então esses são os dados que eu já disponibilizo para vocês. Então, gente, vamos iniciar aqui a teoria e a gente vai ter alguns exemplos práticos usando aquelas tabelas para a gente aprender a fazer esse dimensionamento. Previamente, o que acontece? Como o nosso curso é um curso de nível fundamental, né, então alguns alunos não têm um domínio tão forte da matemática, então o que eu planejei para essa aula? Eu vou mostrar como se faz os cálculos, as equações, né? Então, quem já, mesmo nível fundamental, tem um pouquinho de domínio de matemática, pode aprender, né? E quem não tem, não precisa se preocupar aqui com as planilhas, sem fazer nenhum cálculo, o cálculo mais básico possível, você consegue fazer o dimensionamento correto da sua tubulação, tá? Então a gente vai ver que é fácil e descomplicado fazer esse dimensionamento. Primeiro, o conceito inicial de que é um conduto forçado nada mais é do que o conduto pressurizado, mas nada mais é do que tubulações, né? São as tubulações que a gente leva para conduzir água para o nosso sistema de irrigação. Exemplo aí dessa imagem aqui, eu estava dentro de uma tubulação, essa é da transposição do Rio São Francisco, né? Então aí essa é uma tubulação aí de 1,90 m de diâmetro, né? Mas aí para irrigação a gente vai trabalhar para sistemas de irrigação pequenos, a gente vai trabalhar com tubulações ali no máximo entre 100 e 150 milímetros, né? Salvo projetos muito grandes que a gente vai ter diâmetros maiores, tá? Mas em tubulações pressurizadas, a água sempre vai passar em pressão superior à pressão atmosférica. Em salvo algumas exceções, exemplo no sistema, nas tubulações de sucção, que a gente vai ter pressão menor que pressão atmosférica, okay? Então, o dimensionamento de um conduto pressurizado, ou seja, de uma tubulação, nada mais é do que consiste da gente escolher o diâmetro comercial, né, adequado para conduzir a vazão que a gente precisa, né? E a gente já viu que a gente também tem que escolher, além do diâmetro comercial, a gente também tem que selecionar a tubulação em função do seu PN, que é a pressão de ruptura de um tubo, né, que a gente já viu nos vídeos anteriores, né? Diâmetro DN, que a gente chama de diâmetro comercial, e PN é a pressão nominal do tubo, ou seja, a pressão máxima que ele resiste a essa sua ruptura.
né? Então imagina que um tubo de pênis 60, então ele está sendo é um tubo em que a gente tem que passar água com pressão de no máximo 60 MCA ou no máximo, né, transformando essa unidade, 6 kg força por centímetro quadrado, ou seja, 6 kg força de pressão, ok? Então é importante também ter em mente dessa questão do diâmetro, né? Pessoal, quando a gente vai fazer o cálculo do diâmetro que a gente precisa, a gente tem que levar em consideração o diâmetro interno da tubulação, né? Então a gente tem que desconsiderar as paredes, já que o diâmetro interno é o que de fato onde a água vai passar, né? Então o que acontece? Quando aumenta o PN, a gente já viu nos vídeos anteriores, você diminui o diâmetro interno do tubo. Então você tem menos área para passar água, né? E esse dimensionamento dessa tubulação, ele vai estar mais relacionado à velocidade com que a água vai passar no interior do tubo, né? Então a gente vai ver agora que a água tem que passar sob uma determinada velocidade X, né? Gente, basicamente, para dimensionamento de tubos a gente vai usar o princípio da equação da continuidade, que é uma das duas leis chaves da hidrodinâmica, né? Então a equação da continuidade é uma lei muito simples. Imagina uma tubulação, essa tubulação aqui de irrigação, né? Ou então essa tubulação aqui que ela vem no diâmetro menor e aumenta seu diâmetro. Vocês concordam que toda a água que entra na tubulação, aqui no ponto 1, a entrada da tubulação, se não tiver nenhum vazamento ao longo desse escoamento, logicamente, toda essa água que entra ela vai ter que sair, né? Ou seja, a vazão de entrada é igual a vazão de saída. E a gente já viu que vazão tanto pode ser determinada como volume de água sobre o tempo, como área vezes velocidade, né? Ó, por que área vezes velocidade? Vamos até aqui editar aqui para vocês verem a questão de unidades. Ó. Qual é a unidade de área? Não é metro quadrado? Qual é a unidade de volume? De velocidade? Metros por segundo. Se a gente tem metros quadrados vezes metros por segundo, a gente chega numa unidade de vazão de metro quadrado vezes metro cúbico por segundo, né? Vou colocar aqui ali. Metro cúbico por segundo não é uma unidade de vazão? Sim, é uma unidade de vazão, ou seja, a gente aqui tem dimensionalmente a unidade de vazão. Então vazão é igual a área vezes velocidade, né? Todos os condutos, as tubulações utilizadas para escoamento de água, a gente já viu que ela é circular. Por que circular? Porque o círculo é a área que a gente vai ter o menor perímetro, então a gente vai ter a menor área de contato entre o fluido e as paredes do conduto, né? Então essa é a vantagem de trabalhar um tubo circular e não um quadrado, retangular de outro formato, ok? Como se determina a área de uma circunferência? A área de circunferência normalmente é πr ao quadrado, né? Então todo mundo já aprendeu isso no ensino fundamental, né? Mas didaticamente, do ponto de vista técnico do ponto da engenharia da hidráulica, nunca você chega numa revenda de equipamentos de irrigação, de tubos, e diz: eu estou precisando de um tubo de raio de 25 milímetros. Não, os caras vão rir de você se você falar isso, né? Não está errado, mas não é a terminologia técnica utilizada. Normalmente você compra tubos falando o diâmetro do tubo. Eu quero um tubo de 50 milímetros de diâmetro. Aí sim, todo mundo vai entender, ok? Então, como a gente sempre fala em diâmetro, então aqui eu já coloquei a fórmula em função do diâmetro. A área não é πr ao quadrado, e ela πr ao quadrado, ou então π d2, diâmetro ao quadrado, sobre 4, é a mesma coisa, vezes a velocidade. Então aqui a gente tem a fórmula de vazão em função da velocidade, ok? E para a gente encontrar o diâmetro, se eu sei vazão e se velocidade, eu consigo encontrar o diâmetro da minha tubulação que eu preciso, ok? Aqui, por exemplo, se eu já sei a vazão do meu sistema e quero encontrar diâmetro, é só eu deixar aqui em função do diâmetro. Eu vou reorganizar essa equação aqui. Ó, a gente vai ter aqui diâmetro é igual... Deixa eu apagar isso daqui. Aí o diâmetro ao quadrado ele vai se transformar numa raiz quadrada. Então, vamos inserir aqui. Inserir.
absoluto. Aqui ele vira uma raiz quadrada. Aqui a gente tem uma fração. Vazão. O que, né? Lembrando que vazão sempre vezes 4, né? 4 vezes Q. O π vai passar dividindo. Então aqui a gente tem um π. Deixa eu pegar o πzinho aqui. Pá. Π vezes a velocidade. Então aqui a gente tem a fórmula, essa mesma fórmula, só que agora em função do diâmetro, já que às vezes é uma das variáveis que a gente precisa encontrar, ok? Então aqui a gente tem a mesma vazão, só agora em função do diâmetro. Professor, achei muito complexo o que o senhor está mostrando aqui. Calma, eu estou mostrando como funcionam as fórmulas, mas nem sempre vocês vão precisar, porque vocês vão usar as tabelas que eu mostrei, ok? Então vamos dar um exemplo aqui. A velocidade com que a água vai escoar dentro de uma tubulação, gente, desses tubos aqui de irrigação, eles têm um limite mínimo e um limite máximo. Por exemplo, a água ela não pode passar dentro de uma tubulação dessa, ou é aconselhável ela passa sempre com velocidade maior que 0,4 metros por segundo. Por quê, professor? Porque se essa água passa com velocidade muito baixa, menor que 0,4 metros por segundo, uma água não tratada, por exemplo, a gente pode ter deposição de sedimentos, matéria orgânica ao longo da tubulação. Isso vai causando um entupimento da nossa tubulação, não é o que a gente precisa, não é o que a gente quer. Contudo, gente, quanto maior a velocidade com que essa água passa ao longo da tubulação, essa água ela vai passando mais turbulenta, as moléculas de água vão passando de forma desordenada e elas vão se chocando entre si. Tanto entre elas próprias, né, entre as próprias moléculas de água, como elas vão se chocando com a parede do conduto. Isso gera atrito, né? E esse atrito gera perda de energia, né? Imagina quando você atrita sua mão sobre a outra, faz isso assim, ó, com força. Você não vê que esquenta? Então isso é o atrito. Esse atrito ela transformou energia cinética em energia térmica. E o que é que isso causa no escoamento ao longo, na hidráulica, no escoamento de um tubo? Essa energia, essa perda de energia se transforma em energia térmica, vira, na verdade, perda de pressão. Então, se a água sai na saída da bomba, você mede, por exemplo, no manômetro, você mede aqui 30 MCA, né? 3 bar, né? Às vezes quando chega lá no aspersor, lá no final da área lá, só por perdas de atrito do escoamento, a gente pode ter perdido aqui, ao invés, pode ter perdido, sei lá, 1 bar, 10 MCA. Então ao invés de chegar aos 30, né, lei de conservação da energia, lá no aspersor você vai chegar a uma pressão de 20. Então você perdeu 10 MCA só em escoamento. Isso é um exemplo, ok, gente? A gente vai aprender a fazer esses cálculos. Então, quanto maior essa velocidade, mais rápida, né, exponencialmente vai ser essas perdas de carga. Então, no máximo, a gente vai ter que passar água dentro dessa tubulação com, no máximo, 2,5 metros por segundo. Ou seja, uma molécula de água ela vai percorrer, no máximo, 2,5 metros a cada 1 segundo. Okay? Na prática, 2,5 já é um valor muito alto, a gente já tem uma perda de carga muito alta. Então, na prática, vamos sempre trabalhar aqui, ó, em 2 metros por segundo. Velocidade da água no interior da tubulação sempre menor que 2 metros. Para projeto, a gente vai iniciar com velocidade de 1,5. Então, eu sei a vazão para atender meu sistema de irrigação. Eu vou jogar uma velocidade de 1,5, encontro o diâmetro nessa equaçãozinha aqui, ó, sei vazão, sei velocidade, encontro o diâmetro. O diâmetro que eu encontrei, que é o diâmetro interno, muitas vezes não tem no comércio, né? Não tem para você comprar aquele diâmetro. Vamos dizer que deu 45 milímetros. Você não tem esse tubo no comércio. Então, ou você vai comprar o diâmetro ligeiramente inferior ou superior, né? Então isso vai depender da perda de carga que a gente vai poder aceitar. Então a gente vai ver daqui a pouco, tá? Então vamos fazer um exemplo. Vamos considerar um tubo de diâmetro nominal de 50 milímetros. Esse tubo ele tem um PN 60, isso quer dizer que esse tubo resiste a uma pressão de 60 MCA. E o diâmetro interno, que é o diâmetro realmente útil para a água, né, não é 50 milímetros. Nesse caso aqui ele vai ser de 47,7 milímetros. Então, qual a vazão mínima
se eu tiver uma velocidade de 0,4 metros por segundo, e qual a vazão máxima que eu vou ter nesse tubo, se a velocidade for de 2,5 metros por segundo, né? Então é fácil, só a gente jogar na fórmula, onde a gente tem diâmetro, a gente já joga aqui o diâmetro, lembrando que nessa fórmula que a gente vai jogar ela em metros, né? Então se o diâmetro é 47,7 milímetros, vai dividir por 1000, dá 0,047 metros, né? E vai mudar apenas a velocidade, tá? Então nesse caso, ó, a vazão mínima e a máxima saem em metros cúbicos por segundo, e para ficar mais visível, para a gente visualizar, eu transformei o valor para metros cúbicos por hora, né? Então a vazão mínima que a gente vai passar nesse tubo de 50 milímetros, ela vai ser de no mínimo 2,57 MCA, metros cúbicos, desculpa, a unidade, metros cúbicos por hora, né? Então passa o valor de 2,74 caixas d'água por hora. E no máximo eu só vou poder passar uma vazão de 16,08 metros cúbicos por hora, né? Isso já numa situação muito extrema, com velocidade de 2,5 metros por segundo. Ok, gente? Então essa é a forma da gente fazer o dimensionamento na tubulação. Agora a gente vai fazer um exemplo, né? Vamos fazer esse cálculo aqui usando a planilha do Excel que eu passei para vocês, ó. Seria esse aqui, ó, método de limite e velocidade, certo? Qual a vazão? Eu quero encontrar vazão, então vocês chegam aqui na coluna de vazão. Ó, vou apagar aqui. Qual o diâmetro do tubo que ele se deu? Aqui na minha planilha ele vai entrar em milímetros, ó, 47,7 milímetros. Qual a vazão que eu quero? Qual a velocidade que eu quero passar? No início 0,4. Aí a planilha já calcula para vocês, tá? Então se você não sabe calcular na mão, vem na planilhazinha que ela calcula, né? Ó, outro exemplo bacana aqui, ó. Vamos dizer que eu quero passar uma vazão de 0,020 metros cúbicos por segundo e quero que a água passe a uma velocidade de 1,5, né? Igual está aqui. Então, para essa situação, eu precisaria de um tubo de 130 milímetros, né? Aí esse de diâmetro interno, então a gente vai lá na tabelinha de diâmetro interno dos comerciais e vai encontrar. A gente vai ver isso lá na frente, tá? Então essa planilhazinha aqui vai ajudar muito vocês no dia a dia, se vocês forem realmente trabalhar com irrigação. Então esse aqui é um brinde que eu estou disponibilizando para vocês. Vamos para o exemplo prático aqui, número 2, tá? Ó, aí a gente vai vir agora fazer esse exemplo usando a planilha, a tabelinha de PDF que eu passei para vocês. Ó, precisamos dimensionar uma linha adutora, uma tubulação, para conduzir a vazão de 20 aspersores, igual esse aqui que está na minha mão. Ó, esse aqui é o aspersor da Raybird, o modelo LF2400, ok? É o modelo um dos aspersores modelo Raybird. E aqui a gente tem a tabela do aspersor em função da vazão, né? Então, quanto maior a pressão que a gente tiver, maior vai ser a vazão do aspersor. No caso desse aspersor aqui, ó, vou até desmontar aqui para vocês, a gente vai ver isso melhor no módulo de aspersão convencional, né? Que também será eu, ó. Ele vai ter aqui um bocal defletor, né? Que ele vai fazer uma angulação do jato. E aqui, gente, ó, acho que talvez vai dar para vocês ver, aqui no interior você vai ter um bocal, né? No caso desse aspersor aqui, ele veio com o bocal Dark Gray, né? Para esse bocal, se a gente dimensionar o nosso sistema de irrigação para chegar no aspersor uma pressão de 2,1 bar, que é a mesma coisa de 21 MCA, a vazão que vai sair nesse aspersor aqui vai ser de 1095 litros por hora, ou seja, a mesma coisa de 1,095 metros cúbicos por hora. Se eu vou ter uma malha de 20 aspersores desses funcionando de uma vez, 20 vezes 1,095, a gente vai ter uma vazão de 21,9, né, metros cúbicos por hora. Até conferir novamente para ver se eu não errei esse cálculo. Ó. 20 vezes 1,095. Então dá 21,9 metros cúbicos por hora. Se eu quero esse valor
20,9 em metros cúbicos por segundo, é só eu dividir por 3.600. Dividir por 3.600 dá 0,006083 metros cúbicos por segundo. Okay? Aí o que a gente precisa aqui? Eu quero encontrar o diâmetro comercial, né, e a velocidade da água após o dimensionamento, né, qual a velocidade que a água realmente vai passar no tubo que eu escolhi, né. Gente, a gente vai fazer isso sem fazer nenhum cálculo. Na verdade, a gente vai usar a tabela que eu forneci para vocês, né, que a tabela já usou os cálculos por trás para ser elaborada, ok? Primeiro ponto que a gente vai ter que saber aqui é qual o PN do tubo que eu preciso. Se eu quero dimensionar essa linha adutora para passar para chegar a uma pressão de 2,1 bar, que é 21 MCA, então eu não preciso de um tubo de PN muito elevado, né? Os tubos eles são fabricados normalmente com PN acima de 40. Então um tubo de PN 40 ele vai resistir a uma pressão de 40 MCA, né? Logicamente aqui a gente teria que levar em consideração o desnível geométrico do local, né? Mas já que o lugar tivesse um desnível geométrico de mais de 40 metros, então realmente a pressão que sair no início da bomba ia ter que vencer esse desnível, mais a pressão que vai chegar na nossa pessoa e mais a perda de carga. Então talvez um tubo de PN 40 não iria nos atender, tá? Mas não é o nosso caso aqui. Então vamos considerar o uso do tubo de PN 40. Então agora vamos passar, deixa eu sair aqui, vamos aqui procurar, vazão, lembrando aqui, 21,9. Então vamos saber qual a tubulação que a gente quer. Nessa planilha aqui, gente, eu fiz a tabela de dimensionamento, né? Cada uma tabelinha dessa daqui é para um diâmetro nominal de tubos, certo? E um determinado PN do tubo, ok? Por exemplo, essa primeira aqui é para o tubo de meia polegada, que é o de 20 milímetros, né? E aqui, o que a gente vai variando? A gente vai variando as velocidades, né? Então, quanto maior a velocidade que a água passa no interior de um tubo, maior vai ser a sua vazão, né? Imagina, esse tubo aqui de 20 milímetros, com a velocidade de 0,4 metros por segundo, a gente só consegue conduzir uma vazão de 0,35, né? Se eu passar ela para uma velocidade de 2 metros por segundo, que a gente falou que para não trabalhar com velocidades maiores que isso, esse tubo só vai poder conduzir uma vazão de 1,75. Então, esse tubo anda longe dos 21,9, né? Ó, o outro maior aqui, de 1 polegada, que tem 32 milímetros. Ele só vai poder, com 2 metros, ele só vai poder conduzir 4,75. Então, está descartado já esse tubo. Vamos para o próximo. Vamos pegar esse maior aqui, ó, esse aqui de 3 quartos. Também anda muito longe, ó. O maior vai poder passar 2,64. Então ainda está muito longe do que a gente precisa. Então nenhum desses tubos de pequeno diâmetro nos atende. Vamos passar agora para o tubo de diâmetro nominal de 35 milímetros, IPN 40. Vamos ver se ele dá. O de 35 milímetros, se a água tiver a uma velocidade de 2 metros por segundo, ele só consegue passar uma vazão de 7,21 metros cúbicos por hora. Então atende a vazão de 21,9, anda longe. Vamos passar aqui para o tubo de PN, de diâmetro nominal de 50 e PN 40. Com a vazão de 2 metros por segundo, velocidade de 2 metros por segundo, que é uma velocidade alta, ele só atinge os 13,08. Então, eu posso trabalhar um tubo de 50 milímetros? Não, ele não vai passar a água que a gente precisa na velocidade ideal. Agora a gente vai passar para o tubo de diâmetro nominal de 75 milímetros, né? Olha bem, ele tem 75 milímetros de diâmetro no nome e o PN é 40. Atende? Até aqui atende. Vamos ver se ele vai conseguir manter a vazão. Esse tubo, gente, ele tem um diâmetro externo de 75,5 milímetros, né? Então lembra que eu falei que nem sempre o diâmetro do nome é exatamente igual ao diâmetro externo, ok? Então você vê que aqui é um pouquinho maior, né? A espessura da parede do tubo é de 1,5, né? Então imagina, você vê o tubo aqui, então ele tem parede, ó, vamos pegar aqui, eu não estou aqui,
vamos pegar essa tubulaçãozinha pequena aqui. Então você imagina aqui, ó, você tem tubo de um lado, tem tubo de um outro. Então, para a gente saber o diâmetro interno dessa tubulação, a gente tem que subtrair a parede de um lado e a parede do outro, né? Então é menos 2 vezes 1,5, que dá 3 milímetros, né? Então 75,5 menos 3 dá 72,5. Então esse é o diâmetro interno útil, ok? Nesse tubo de 75 milímetros, ó, se a água atingir os 2 metros por segundo, então ele consegue conduzir uma vazão de 29 metros cúbicos por hora. Então ele vai nos atender? Sim, já que a gente precisa de uma vazão de 21,9, né? Então, gente, aqui a gente vê, ó, onde a gente vai atingir a vazão de 21,9. Mais ou menos com a água, né? 21,9 é aproximadamente 22 metros cúbicos, né? Então, quando a água tiver aqui, ó, com 1,4, a gente vai trabalhar esse tubo, no caso, ele está nos atendendo, né? O tubo DN75, e a água vai passar uma velocidade de 1,48 metros cúbicos por segundo. Então aqui a gente já encontrou o tubo ideal que a gente precisa. Vou até fazer um print aqui e levar para lá. Vamos fazer aqui, ó, para levar para os nossos slides, já que a gente já encontrou a tubulação que a gente precisa. Vou até fazer aqui esse corte. Ó. Então essa foi a tubulação que a gente escolheu de forma ideal, né? Sem precisar fazer mais nenhum cálculo. Ok, gente? Então essa tubulação que a gente fez. Viu que a gente não precisou fazer mais nenhum cálculo. Por quê, professor? Mas como é que eu vou saber que é essa exatamente? Ó, a gente viu o seguinte, que o diâmetro anterior, que é o de 50, ele não atende. A velocidade vai ser muito mais alta. Se eu passar por diâmetro de 100 milímetros, que é o maior do que esse, você já vê que 22, por exemplo, 21,9, 22 milímetros, a gente vai passar com água em baixíssima velocidade, a velocidade menor que 1. Pode usar esse de 100 milímetros? Pode, vai ser até melhor, que a gente vai ter menos perda de carga. Mas qual o problema de usar esse daqui de 120? A gente só tem um problema, que a gente vai ter o custo da tubulação vai ser muito maior, né? Então, quanto maior o diâmetro do tubo, mais caro vai ser o tubo. A gente já discutiu que não é linear, né? Então, imagine se você passa de um tubo de 50 milímetros, que vai custar 30 e 40 reais, o tubo de 100 milímetros já vai ser aproximadamente uns 100 reais. Então, você vai ter um custo muito maior. Então, esse é realmente o tubo que a gente vai precisar para o nosso sistema, ok? Então, gente, continuando aqui, a gente vai chegar agora no conceito de perda de carga, tá? Então, perda de carga nada mais é, quando alguém falar para você, qual a perda de carga na tubulação? Nada mais é do que perda de energia, que se traduz, no caso, escoamento ao longo de uma tubulação, e perda de pressão. Então, se a água sai da bomba com uma pressão, um exemplo aí de 30 MCA, ele vai, à medida que há perda de carga, ela vai chegar menor no aspersor, né, no emissor que você está trabalhando. Professor, vocês devem estar se perguntando, professor, tem como a gente eliminar a perda de carga? Não. Perda de carga vai existir. A água escoa ao longo de uma tubulação, você vai ter perda de carga. Só que quanto menor a velocidade com que a água vai passar, menor vai ser essas perdas de carga, entendeu? Então, e como é que eu diminuo a velocidade da água passa no conduto? Com maior diâmetro, aumentou o diâmetro, a velocidade diminui. Mas a gente tem um problema, que quanto maior o diâmetro da tubulação, mais caro é o tubo, né? Então a gente tem que equacionar isso à medida que a gente vai projetar nosso sistema de ligação. Então é por isso que eu falo para vocês que uma velocidade ideal ali é próxima a 1,5 metros por segundo. Por quê? Porque você nem vai ter muitas perdas de carga e nem vai ter nem vai superestimar o diâmetro do tubo para o sistema ficar muito caro, tá? Mas do ponto de vista da hidráulica, menor velocidade, menor perda de carga, melhor. Do ponto de vista econômico, é que você vai tornar um projeto muito caro, ok?
Então, a perda de carga ela vai depender muito do material do tubo, né? Se você vai trabalhar com um tubo de PVC, então ele é mais liso. Se você vai trabalhar com um tubo metálico, à medida que ele vai ficando mais velho, ele vai ficando mais corrosivo, a parede vai tendo mais rugosidade, então vai aumentando a perda de carga, né? Então tudo isso influencia, né? Então, quanto maior a velocidade, maior a perda de carga. Quanto maior o diâmetro da tubulação, menor a perda de carga. Quanto maior a vazão, maior a perda de carga, já que se aumenta a velocidade. Quanto maior o comprimento da tubulação, isso é muito lógico, né? Imagina uma adutora, né, que tem 10 metros de comprimento. Então, o atrito da água com essa tubulação vai ser só naqueles 10 metros. Agora, você imagina uma adutora com 1000 metros de comprimento. Então, você tem muito mais espaço, comprimento, para gerar perda de carga, né? Então, logicamente, vamos imaginar que você tem uma bomba aqui alimentando uma adutora de 10 metros, vai chegar quase a mesma pressão no final dessa ponta. Agora, se ela tem 1000 metros, vai ter uma perda de carga muito maior. Você vai multiplicar por 1000 ao invés de multiplicar por 10, né? E que eu falo que a perda de carga ela é independente da posição da tubulação. Como assim? Eu não estou com esse tubo, normalmente eu uso esse exemplo em sala. É que tanto faz a água estar subindo, como a água está indo em linha reta, como a água está indo descendo. Se o fluido está escoando ao longo de uma tubulação, ele está atritando com as paredes. Então a perda de carga vai existir em qualquer posição que a tubulação está instalada, né? Agora, quando a gente vai dimensionar o nosso sistema, logicamente, quando a tubulação está subindo, a gente vai perder energia, porque aí já não é perda de carga, é perda de energia de pressão, porque você está subindo, né? Então já é um outro fator do nosso dimensionamento. Quando a tubulação está descendo, aí tem aquele ditado popular, né? Quando você desce, todo santo ajuda. Por quê? Porque você está ganhando energia gravitacional. Imagina você tem uma bomba aqui que está alimentando a adutora e o ponto onde está instalado as pessoas está 10 metros abaixo do nível onde a bomba está. Então você está ganhando 10 metros de coluna de água de pressão só por energia gravitacional, ok? Então descendo, todo santo ajuda. Agora você tem a bomba aqui e o local onde as pessoas está instalado está a 10 metros acima. Então você vai perder 10 metros de coluna de água só em subir. Então se está saindo da bomba uma pressão de 30 MCA, desconsiderando as perdas de carga, só vai chegar a 20 nas pessoas, porque você perdeu 10 devido à energia de posição gravitacional. Mas isso não tem nada a ver com perda de carga. Perda de carga é a perda de pressão pelo atrito da água entre as paredes e o conduto, ok? Novamente, desculpa se a aula está ficando longa, mas é porque não tem como a gente explicar isso em 2, 3 minutos, tá? Então, gente, aqui eu dou um exemplo da questão da perda de carga. Imagina aqui um conduto de 100 metros de comprimento, né? Está passando uma vazão de 0,003 metros cúbicos por segundo, uma velocidade de 1,53. Nesse sistema aqui, calculando a perda de carga, dá uma perda de carga de 5,2 metros coluna de água, ok? Então, se está chegando 30 no início, 30 menos 5,2, 24,8 metros coluna de água, né? Então, essa é a pressão que está chegando no ponto 2, certo? Agora imagina que está chegando 100 MCA no ponto 1. A perda de carga vai ser ainda os mesmos 5,2, então ela vai chegar no ponto 2, 94,8. Então a perda de carga ela independe da pressão que está chegando na tubulação. Então, se ela chega a 30, se ela chega a 100, vai ser sempre a mesma perda de carga, ok? Então a perda de carga ela é independente da pressão. Então a gente vai ter tanto perda de carga contínua, que é ao longo da tubulação, quanto as perdas de carga realizadas por peças. Você lembra que a gente fez uma videoaula, né, que a gente falou de peças, se é uma curva, um registro de gaveta, de Chico Novo, enfim, você tem N singularidades ao longo de uma adutora. Gente, logicamente na aula da graduação, da agronomia, a gente ensina todas as equações matemáticas para determinar a perda de carga, desde a equação universal, Williams e coisa e tal, né? Aqui, como é um curso mais simples, é só para a gente entender, para operar sistema de irrigação, eu não vou entrar nos cálculos de perda de carga, tá? Então eu vou ensinar vocês a calcular a perda de carga usando as minhas tabelas.
Então a gente não vai entrar aqui nas equações complexas de perda de carga. Por exemplo, uma das equações mais utilizadas em irrigação é essa aqui de Haas-Williams. Olha a menina como é grande aqui, ó, tá? Não é tão difícil calcular isso aqui não, tá? Mas a gente não vai entrar no cálculo disso daqui. A gente vai usar as tabelas para fazer esse cálculo. Então, essa equação, por exemplo, ela leva em consideração vazão, o coeficiente de atrito, né, que é o material, o comprimento da tubulação, o diâmetro. Então, quanto maior a vazão, maior perda de carga. Quanto maior a rugosidade do tubo, maior perda de carga. Quanto maior o comprimento da adutora, maior também. Quanto maior o diâmetro da tubulação, aí já é inversamente proporcional, né? Aumentou o diâmetro da tubulação, você já vai diminui velocidade, então você diminui perda de carga, ok? Aqui é uma tabelinha que leva em consideração a rugosidade dos tubos em função do material, tá? Então, gente, para finalizar a aula de hoje, a gente vai pegar aquele mesmo exemplo lá que a gente calculou anteriormente, tá? E a gente vai considerar o seguinte, que nesse exemplo, no exemplo 2, a gente tem uma adutora de 200 metros, certo? E para uma adutora de 200 metros, eu quero saber qual a perda de carga que a gente vai ter ao longo dessa adutora, ok? Então a gente vai voltar lá para a nossa tabelinha de perda de carga. Ó, na tabelinha que eu forneci para vocês, eu dou velocidade, dou a vazão, né, em 2 unidades, metros cúbicos por segundo e metros cúbicos por hora, e dou a perda de carga em metros de coluna de água por cada metrinho de tubulação, né? Ok? Essa é a perda de carga unitária que a gente chama. Se eu tenho uma adutora de 200 metros, no final a gente vai multiplicar pelos 200. Então vamos ver aqui, por exemplo, a gente chegou nesse ponto aqui, ó, escolhemos a tubulação 75 milímetros, arredondamos a vazão para 22 e a gente vê aqui, ó, uma perda de carga unitária de 0, vou até copiar aqui e levar lá para o nosso slide lá, 0,31, ó, colocar aqui. Então, a perda de carga unitária que a gente tem, ó, perda de carga unitária quando ela é só por metro, gente, ela vai ser representada pela letra J, tá? Então, a gente perde 0,03178 metros de coluna de água por cada metro de tubo, ok? Quantos metros de então, e a perda de carga total vai ser o que? A perda de carga vai ser sempre representada pela HF. A gente tem, no exemplo eu falei que a gente tem quantos metros de tubo aí? 200? Então o que a gente vai fazer para saber quanto foi a perda de pressão, né, que é a perda de carga ao longo da nossa tubulação? Então a gente vai multiplicar o que a gente encontrou, 0,31, vou pegar aqui minha calculadora, ó, 0,03179,157 vezes 200. Ó, então a gente chega aqui uma perda de carga de aproximadamente 6,36 metros de coluna de água, ok? Então essa foi a perda de carga ao longo da nossa adutora. Isso quer dizer o que, professor? Não entendi. Quer dizer o seguinte, se no início da sua adutora está saindo uma pressão de, vamos dizer, de 30 MCA, né, que seria 3 kg força por centímetro quadrado, ou 3 bares, né? Então se está saindo 30 MCA, no final da nossa adutora, a gente vai ter os 30 MCA menos os 6,36. Então vai chegar no final da sua adutora, se você colocar um manômetro de bordô lá para medir, uma pressão de apenas 23,64 metros de coluna de água, ok? Então, gente, por hoje é só. Logicamente, no final dessa sua adutora, se estiver subindo, né, o desnível geométrico, você vai ter que subtrair também. Então você vai subtrair essa perda. Se estiver descendo, você soma. Então você está ganhando energia. Então aprendemos a calcular, a dimensionar uma adutora, tá? Então basicamente, resumidamente, você tem a vazão. O que você vai fazer para encontrar o seu diâmetro? Você vai olhar aqui na sua coluna, até você encontrar o tubo comercial mais adequado para o seu sistema, né? Resumindo,
voltando aqui para... Aqui na nossa planilha você também tem uma de perda de carga, ó. Você joga vazão, você encontra diâmetro, encontra perda de carga. Então você tem uma planilha muito rica. E aqui eu fiz um resumão da linha de tubos de PVC da Manco, ó, desde tubos de pequenos diâmetros até tubos da linha fixa, até tubos da linha rosqueável, ER, né, estão digitados. E aqui eu também, e no sistema de vocês, você tem disponível o catálogo da Manco e da Turo PVC, que tem essas linhas de tubulações, ó, que você vai encontrar desde as peças, aos tubos e N detalhes, ok? Então, gente, por hoje é só. Fico disponível para tirar alguma dúvida, a dúvida de vocês, ok? Então, um abraço a todos.